É inacreditável, mas aqui nos Estados Unidos não tem caixa d'água. Se você subir no sótão de 99% das casas, você vai encontrar apenas um isolamento térmico, dutos de ar-condicionado, mas nenhum pingo de reserva d'água. Aí você pensa, Felipe, é porque o americano confia demais no governo. Deixa só faltar água para ver, eles estão perdidos. E você está errado. E se eu te disser que colocar uma caixa d'água nessas casas poderia ser, na verdade, um erro de projeto estrutural e não só isso, um risco para a saúde pública de um bairro inteiro. Ficou curioso, né? Então vem comigo que hoje você vai entender a física e a engenharia por trás das torneiras americanas e por que o sistema do Brasil é tão diferente. Muita gente acha que a água encanada começou por conforto, mas a verdade é que nos Estados Unidos o sistema nasceu para combater incêndios. No século 17 e 18, as casas eram, e ainda são, de madeira, muito próximas uma das outras. Se uma pegasse fogo, o bairro inteiro era completamente consumido. Nessa época, os carros de bombeiro, puxados por cavalos, tinham que carregar água de lagos e rios próximos, para então poder combater o fogo. Ou seja, nada eficiente, principalmente numa situação de emergência. Então foi desenvolvido um sistema de tubulações, ainda feitas de madeira, que nada mais eram que troncos de madeira, geralmente de cedro, com um furo no centro. Eram feitos no sistema de macho e fêmea, onde um se encaixava no outro. E com a pressão da água e a umidade da madeira, ela se expandia, gerando uma vedação natural, extremamente eficiente. A água então era pressurizada por reservatórios elevados e pontos de saída eram posicionados em locais estratégicos da cidade. É claro que após a Revolução Industrial, os canos de madeira foram substituídos por canos de ferro fundido, mas não deixa de ser uma curiosidade bastante interessante. Como toda essa infraestrutura, desde essa época já estava ali e inicialmente foi pensada apenas para uso passivo, ou seja, quando havia um incêndio, por que não usar toda essa infraestrutura para abastecer as casas? Nas grandes cidades, então, as casas deixaram de usar os poços artesianos e passaram a conectar suas casas diretamente nessa infraestrutura, que desde sempre tinham que ser muito confiáveis, afinal, em situações de incêndio, a existência de um bairro inteiro dependia daquilo. No Brasil, a nossa engenharia trabalha com um conceito diferente, a Reserva Técnica Individual. Temos até uma NBR para isso, a 5626. Por quê? Porque nossa rede é intermitente. Se a bomba da rua quebra ou falta luz, por exemplo, o bairro fica sem água. A caixa é como se fosse o seu no-break hidráulico, pois a maior parte do sistema de abastecimento do Brasil é por gravidade. Mas aqui nos Estados Unidos, o sistema é pressurizado constante. Em vez de cada um ter 1.000 litros no telhado, a cidade tem torres gigantescas, como essa que você está vendo. Essas torres trabalham com um conceito de pressão conhecido como MCA, metros de coluna d'água. A altura da torre garante que a água chegue na sua torneira com pressão constante por gravidade, mesmo que falte energia nas bombas de águas centrais. É um sistema passivo e simples, absurdamente eficiente. Agem como um sistema de redundância para garantir o abastecimento, mesmo quando não há energia. A técnica construtiva americana também jamais suportaria uma caixa d'água. No Brasil, nós construímos com concreto e alvenaria, que suporta muita carga. Afinal, não podemos esquecer que uma caixa d'água de apenas 1.000 litros, que é mais comum, presente em todas as casas praticamente do Brasil, pesa 1 tonelada. Para o concreto armado, isso é fichinha, mas para as casas americanas, isso é uma carga altíssima. Como aqui as casas são feitas em wood frame, o telhado é feito de tesouras de madeira projetadas para suportar as telhas somente e a carga de vento. Se eu decidir colocar 1 tonelada de água concentrada em 1 metro quadrado em cima de uma estrutura de madeira que não foi calculada para isso, eu posso causar simplesmente um colapso em toda a estrutura, ou no mínimo uma deformação grave nas paredes e portas.
Ou seja, não ter uma caixa d'água aqui também é uma forma de otimizar a estrutura e baratear a construção. Você também deve ter percebido que na maioria das casas e hotéis dos Estados Unidos não existe a famosa lixeira de papel nos banheiros. E a explicação para isso também é simples. Se a água entra com pressão, ela também tem que sair com pressão. Por isso, o esgoto aqui também é diferente. Em muitos bairros planejados, o esgoto também é pressurizado. Como os esgotos não dependem inteiramente da gravidade, jogar papel no vaso sanitário é uma recomendação, com risco quase zero de entupimentos, pelo menos por conta do papel. A tubulação também é diferente e é mais espessa, com um diâmetro maior, geralmente de 6 polegadas, para aguentar a pressão das bombas de elevação. Outro fator para a inexistência das caixas d'água nos Estados Unidos é o fator climático. No norte dos Estados Unidos, uma caixa d'água no sótão seria uma bomba relógio. Se a água congela, ela se expande e o cano estoura. Em regiões frias, a regra é manter a água sempre em movimento na rede subterrânea, sempre enterrada embaixo da linha de congelamento, a frost line. É a única forma de garantir que a cidade não pare no inverno. Inclusive, nesse inverno aqui na Flórida, que não leva essa regra de congelamento tão a sério, no mês passado tivemos problemas, pois como fez muito frio, fora do normal, a água das tubulações congelaram e reduziu muito a pressão da água. Não interrompeu em nenhum momento o abastecimento, mas uma caixa já ajudaria nessa situação. E aí eu me perguntei, se eu quisesse instalar uma caixa d'água, eu poderia? E a resposta é não. Lembra que no início do vídeo eu disse que uma caixa d'água aqui pode ser um problema de saúde pública? Pois então, como o sistema é constantemente pressurizado, uma caixa d'água mal instalada ou contaminada pode gerar o backflow no sistema e contaminar a água de um bairro inteiro. Por isso, os serviços são tão confiáveis que mesmo em situações extremas como essa de congelamento, o fluxo d'água pode até reduzir, mas nunca parar. Mas é claro que isso tem um custo, e eu sinto na pele isso todos os meses. A água aqui é extremamente cara. A minha conta de água às vezes passa dos $200 em um único mês. E sabe por quê? Porque aqui você paga pela manutenção de toda essa infraestrutura. Energia para as bombas, equipe de campo, equipamentos de monitoramento e mecanismos de redundância. Tudo para manter os serviços sempre funcionando. No Brasil, o custo da água é relativamente barato. Eu me lembro de pagar R$70, R$100 na conta de água. Com o único mês que eu pago de água aqui nos Estados Unidos, eu pagaria a minha conta do ano no Brasil. Logicamente que converter. Mas, em contrapartida, vivia faltando água e a caixa d'água era indispensável. Então, tudo tem seus prós e contras. Mas se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, é que a água do Brasil é infinitamente melhor do que a água da Flórida. No fim das contas, a ausência da caixa d'água é reflexo de um país que decidiu investir pesado na infraestrutura pública para não sobrecarregar o privado, mas cobra um preço alto por isso. No Brasil, a responsabilidade é transferida para o privado, mas pelo menos o custo é menor, ou pelo menos zero. Não faço ideia de quanto custa hoje em dia uma conta de água no Brasil. Inclusive, deixa aí nos comentários se você acha que você paga o justo pela água que você usa. Também me diz se você prefere a segurança da sua caixa d'água no Brasil ou a pressão infinita e garantida aqui dos Estados Unidos. Comenta aí embaixo nos comentários. Agora eu quero te fazer um convite. Se você é engenheiro ou estudante de engenharia e quer entender como calcular estruturas e não cometer erros de projeto, seja no Brasil ou seja aqui fora, não esquece que nos dias 21 e 22 de fevereiro, agora, na próxima semana, teremos a nossa imersão em cálculo estrutural. Eu vou deixar o link aí na descrição para você fazer a sua inscrição e é por menos de R$50. São 2 dias de evento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!